Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Ariel Miranda e hoje eu vou comentar com vocês a prova do 31º exame da OAB da FGV em Direito Empresarial, a segunda fase. A segunda fase foi agora, em dezembro de 2020, dia 6 de dezembro, depois de um longo ano de prorrogações por conta do Covid-19. Aí uma galera se aventurou e foi para cima, né, da segunda fase da OAB, que não tinha como esperar mais, e acabou fazendo a prova. Então, esses colegas que fizerem direito empresarial, vamos fazer um rápido comentário aqui da peça e vamos ver o que a OAB exigiu. Muito bem, gente. No primeiro momento, o direito empresarial é sempre uma das áreas mais difíceis da OAB. Precisa realmente ter um conhecimento mais detalhado, um conhecimento mais específico, não só da matéria empresarial, mas também do direito processual como um todo. Então, se você foi para direito empresarial, parabéns, porque realmente você tem um domínio da matéria. Em tese, você estudou bastante para enfrentar aí as questões. As últimas provas da OAB em direito empresarial têm sido bem difíceis mesmo. Então, vamos comentar essa prova. Essa prova, a dica, o problema nos trouxe. Quando eu li o enunciado, eu achei até estranho a OAB mudar tanto o critério em direito empresarial. Estava ali patente no enunciado que deveria ser feito. E o problema não estava, talvez, no enunciado, em descobrir a peça a ser feita, e sim a estrutura da peça, os pedidos e assim por diante. Como eu falei, não adianta apenas você saber direito empresarial, tinha que saber também processo civil. Nesse caso, processo civil alinhado com um pouco de direito civil também, né? Então vamos lá, vamos ao enunciado. No enunciado, uma sociedade, o Iramutan, esses nomes são fascinantes, né? O Iramutan Consultores Ambientais, constituído em 2005, tinha 6 sócios. Em 2019, o sócio Luiz e Normandia decidem se retirar da sociedade. E na oportunidade não houve apuração de haveres e nem dissolução da sociedade. Basicamente o enunciado é esse. E você está na comarca de Boa Vista, Rio Grande, Roraima, desculpa. Boa Vista, Roraima, Rio Grande nada, Roraima. E lá tem 6 varas cíveis na cidade. Então aí você já tinha a questão da competência fixada, Boa Vista, Roraima, uma das varas cíveis. O enunciado te trouxe isso até em negrito, então esse ponto não podia errar, tá? Agora, o tipo de ação. O tipo de ação, você tinha apuração de haveres ou dissolução parcial de sociedade. Se você colocasse apuração de haveres, no pedido da apuração de haveres, você teria que colocar a dissolução da sociedade. Então não teria problema nenhum, ao meu ver, você colocar o nome jurídico da ação como apuração de haveres, como alguns colegas fizeram. Desde que lá nos pedidos você colocasse a dissolução da sociedade. Ou então você colocasse a dissolução de sociedade como nome jurídico da ação e lá nos pedidos você também colocasse a apuração de haveres, tá bom? Então, na minha opinião, o nome iuris aí pouco importa, o que vai determinar realmente é causa de pedir e pedidos, certo? Ora, o fundamento legal. O fundamento legal, no primeiro momento, é o artigo 599, inciso 3 do CPC, 599, inciso 3, se é a dissolução parcial. Foi isso que a OAB considerou. Contudo, se você fez a apuração de haveres, você ia usar o 1031 do Código Civil. E aí no 599 você teria que mencionar no corpo da ação. Tá? Ao meu entender, o examinador não vai poder ser muito exigente quanto a um ao outro, porque as duas formas estão certas, tá bom? Na prática, é usual você usar apuração de haveres e pedir a dissolução da sociedade ou fazer dissolução da sociedade e pedir apuração de haveres. Dissolução parcial, né, gente? Por quê? Porque 2 sócios querem sair e não houve pagamento das suas cotas. Então aí é dissolução parcial, 599, inciso 3º do CPC e artigo 1031 do Código Civil, tá? Uma outra colega de vocês que me consultou imediatamente, acabou a prova desesperada, mandou uma mensagem, ela colocou ação de solução parcial de sociedade com apuração de haveres. Na minha opinião, perfeito. Se ela fez isso, enfim, opinião perfeita. E a gente fica um pouco vendido, né? Porque ela saiu desesperada, ligou, ela falou, nossa, eu fiz isso,
E eu falei, calma, nem eu vi a questão ainda, né? Manda a questão para mim e tal, vamos ver. E aí, analisando a questão, realmente não há problema nenhum quanto ao nome iuris da ação. O importante realmente era colocar fundamentos com causa de pedir e pedidos. O fato de ser uma petição inicial, isso facilita porque a estrutura da petição inicial está na sua mente, né? Em tese, você treinou petição inicial cível para enfrentar a prova da OAB sem grandes dificuldades. Então, a petição inicial não é o grande problema. A estrutura, a qualificação, os fundamentos, tudo isso você tem que tirar de letra porque você está numa segunda fase da OAB, que é a peça prática, tá? A competência eu já falei, Boa Vista, Roraima, uma das varas cíveis, então quanto a isso, bem tranquila. No caso, a legitimidade ativa dos dois sócios, do Luiz e da Normandia, eles tinham que deixar a indicação da qualidade, da qualificação deles, tá? E na legitimidade passiva, você teria que colocar a sociedade, o Iramutan, desculpa vou olhar aqui, mas é esse nome, o Iramutan, consultores ambientais, representados justamente pela sócia remanescente, administradora e os demais sócios. Tá? A minha opinião, você tinha que colocar todo mundo ali. Fundamento, então, fundamentos legais, o 599, inciso 13 do CPC, 1031 do Código Civil. Além disso, você tinha que mencionar que a sociedade estava inerte ante a notificação que os dois sócios fizeram, que pretendiam deixar a sociedade. Então, a inércia seja justamente a apuração de haveres com a dissolução parcial fixada pelo juiz. E essa dissolução, uma vez decretada por sentença judicial, tenha que ser averbada, então a expedição de ofício ao final para que seja averbada junto ao órgão de registro, tá? Órgão de registro, porque aqui é uma sociedade simples, está no cartório, né? Então o órgão de registro aqui é o cartório, porque é uma sociedade simples. Além disso, não procede a argumentação da empresa de que a alteração contratual não poderia ocorrer, ao contrário, a apuração contratual poderia ocorrer a qualquer tempo, então tinha que argumentar também nesse sentido. O valor da apuração de haveres é o valor fixado no contrato ou no balanço social, tá? Ou balanço especial levantado para fins de encerramento da atividade empresarial ou encerramento parcial. Então você tinha esse balanço especial que a lei prevê, ou o último balanço social da época, ou ainda as cotas pelo valor contratual, tá? Cada um recebendo aí o seu quinhão. Não esqueça, você tinha que pedir a citação da sociedade e dos sócios, tá? A procedência da apuração de haveres com a dissolução parcial da sociedade, com data retroativa da data em que eles saíram, tá? Isso tudo está no artigo 604 do CPC, então 604 do CPC. Se fosse o caso, tinha que pedir a nomeação de um perito para avaliar a sociedade também. E a questão dos pagamentos das cotas se encontrava lá no 608, 609 do CPC também, tá? Tinha que falar que estavam juntando eventualmente provas, como por exemplo, contrato social, e ainda pedir todas as demais provas admitidas em direito. E aí o fechamento normal, enfim, no local você poderia colocar o local e data, que é o que eu sempre sugiro, ou então você teria que colocar Boa Vista, Roraima, tá? Eu sempre sugiro local e data, nome e assinatura do advogado e tudo bem. Pessoal, é uma prova, como eu falei, que exige um certo conhecimento da área empresarial. Contudo, é uma prova que não é tão trabalhosa. Por que uma prova que não é tão trabalhosa? Porque é uma prova que tem uma tese praticamente única. Então você sabia fazer a petição inicial, tese única, foi lá, fez, resolvido. Então você ia perder um certo tempo para encontrar o fundamento, mas se você está acostumado, você ia saber onde localizar, Código Civil, CPC, e a tese era uma tese única, diferente de algumas outras disciplinas aí que caíram na segunda fase, que tinha várias teses. Então, o trabalho aqui era mais um trabalho burocrático de construir uma petição inicial com uma tese única, tá? Que era apuração de haveres e dissolução social. Tá? Mas a questão nuclear era essa. Então, nesse exame, ao meu ver, a OAB facilitou em direito empresarial. Tá? E no próprio enunciado, você tinha lá a menção à apuração de haveres, dissolução. Então, estava piscando no enunciado a dica do problema. Tá? Então, quem fez empresarial, em relação aos anos anteriores,
nesse concurso 31 da OAB, teve essas facilidades que a própria banca colocou para vocês, tá bom? Espero ter contribuído, conta comigo e até o próximo vídeo. No próximo vídeo sobre a segunda fase empresarial, eu vou falar para vocês e comentar as questões da prova desse 31º exame. Um forte abraço a todos, até o próximo. Tchau, tchau.